Aê, beleza, meus queridos? Estamos de volta aqui para fazer mais uma questão bacana com vocês, uma questão muito conectada com a questão de ontem, com uma dica quentíssima para que você arrase com muita agilidade questões de função afim, que tenha um gráfico muito bem definido, ou que você consiga reconhecer o texto, deixe claro que a relação entre os dados é função do primeiro grau. Veja só, dá para resolver essa questão que nós fizemos ontem. Dá uma olhadinha aqui comigo para você me acompanhar como que a gente vai fazer essa questão de maneira muito prática, tá? Para quem me acompanhou no vídeo de ontem, que eu vou deixar aqui um card aqui para você conferir o vídeo de ontem, eu construí essa resolução dessa questão aqui, a mesma questão de hoje, de uma maneira um pouco mais formal, usando todo um conceito ali de comparação, de olhar as conexões e montar a estrutura de uma função, tá bom? Agora, como é uma função reta, tem um esqueminha muito massa de resolução que eu vou chamar aqui de dica top para você fazer toda vez que você vê um gráfico que é uma reta, tá bom? Dá uma olhada, ó. Vou ler o texto de novo para você que está chegando aqui nessa questão agora. O texto vai falar o seguinte, com aquela dica lá embaixo, ó. O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro nessa residência. Então, olhando os dados que a gente tem ali, não vai ser suficiente só as informações visuais, né? Porque eu não sei se essas informações são de dezembro, porque a pergunta é a fatura de dezembro. Eu entendi que tem fatura, tem volume, mas não sei se é dezembro. Eu vou ter que ler o texto rapidão, vamos conferir lá em cima. Uma fatura mensal de água, composta por uma parte fixa, independente do valor gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. Bom, o gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência do mês de novembro, representado por essa semi-reta. Então, esse aqui é o mês de novembro inicialmente. Ó, a gente tem o volume aqui relacionado com o valor da fatura aqui. As informações que nós temos já são muito suficientes para resolver a questão. Nós temos duas conexões. Sem consumir nada de metro cúbico, você já paga um fixo de R$17. Foi mais ou menos assim que eu comecei a questão do videozinho de ontem. E aqui a gente tem já um valor de 7 metros cúbicos de consumo, você tem que pagar na fatura, então R$ 42,20. Vamos ver o texto. Ó. Observa-se que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos, que é o mês de novembro, relativo a novembro, que é o gráfico inicialmente aqui. Sabe-se que em dezembro o consumo de água dessa residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior. Bom, como agora eu tenho a noção do que eu vou ter que avaliar em relação a dezembro não é 7 metros cúbicos, dezembro é 14 metros cúbicos. Pronto, a gente já consegue fazer de maneira muito rápida a questão, que agora eu sei o que eu tenho que analisar aqui. É o valor da fatura com, na verdade, 14 metros cúbicos, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Esse, então, é o modo que eu vou chamar de dica top para você fazer a questão. Como é que você vai fazer quando tiver o gráfico assim, ó? Toda vez que tiver o gráfico, você precisa analisar alguma tendência para o futuro, né? Geralmente essa ideia de função afim. Você pode sempre redesenhar a estrutura, caso não caiba no desenho, prolongando um pouco mais o traço e já marcando que você está interessado. Como você pode ver, eu representei de novo o desenho, acrescentei a informação de interesse, que é o 14. Qual que é a sacada? Observe as variações no eixo X e no eixo Y. Ó, a variação aqui no eixo X é 7 e no eixo Y é quanto? Vamos fazer a continha aqui. 42 menos 17, 25 e 20. Essas variações de x e y aqui, dos eixos, no fundo, se você fizer a razão, você vai ter a famosa taxa de variação, né? Mas você pode montar o triangulinho maroto aqui, que essa é a dica, então, poderosíssima. Ao montar esse triangulinho, você vai reconhecer aqui uma proporcionalidade, que seria dentro do contexto de semelhança de triângulo, mas que você pode fazer pela noção lógica. A cada 7 unidades de metros cúbicos de consumo, você vai pagar R$25,20, tá bom? A cada 7 unidades, R$25,20. Como eu quero saber 14, eu tenho que andar simplesmente mais 7. E ou então, portanto, eu tenho que pagar mais R$25,20. Ou seja, é só acrescentar R$25,20 no R$42,20. E, portanto, a questão está finalizada. Tá bom? Essa é a grande dica para você lidar com função afim, que é a função reta. Olhe o desenho, se for possível prolongue no espaço adequado e faça as proporções ali das correspondências de variação de x com variação de y. Fique atento a isso, que é variação, por isso você tem que sempre somar as porções no final. Espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa dica. Se você curtiu, deixa um like, comenta aí, manda para os amigos e até amanhã no nosso próximo vídeo nessa série poderosíssima. Tamo junto, valeu!